Olá, me chamo Diene Fernando Vargas de Oliveira, sou do curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Unigran. Então o vídeo que eu estou fazendo hoje é referente à atividade do estágio 4. Então a modalidade que eu escolhi é referente à educação profissional. E o tema da educação profissional eu vou trabalhar hoje com a multiplicação e a divisão voltado na área elétrica. Então por isso que eu estou com esse capacete aqui, seria o meu capacete elétrico, né, para ilustrar melhor esse meu conteúdo. Então o que a gente tem aqui no material? Então a gente tem uma lâmpada, né, e um fio elétrico. Aqui o meu fio elétrico. Né? Então o que eu quero trazer com isso? Referente à matemática. Então na matemática diz que a eletricidade é a tensão, resistência e a corrente. Onde eu tenho a tensão eu estou trazendo como um T, mas nos livros eles trazem ou com E ou com U. Mas para melhor compreender, para ficar mais fácil o vídeo, eu vou botar um T de tensão. Aqui na minha região a gente trabalha com a tensão ou 220 ou com a tensão 110, é uma das duas, né? Eu vou trabalhar primeiro com a tensão 220, então. Então na tensão 220, vou colocar aqui então. Tensão 220 volts. Digamos que eu tenho uma corrente elétrica que passa nesse fio aqui, né, para ligar essa lâmpada. Eu tenho uma corrente elétrica de 10 amperes. Amperagem seria a unidade de medida da corrente. Então eu tenho 10 amperes e 220 volts. 1 volt seria a unidade de medida da tensão, né? Então eu preciso saber a minha resistência. Preciso saber a resistência que tem nesse fio elétrico, né? Então logo, se eu tenho a minha tensão e tenho a minha corrente, eu vou dividir para me encontrar a minha resistência, né? Esse aqui é o triângulo das tensões que a gente chama, né? Então a gente tapa aqui e divide esse por esse, né? Então se eu tenho 220, eu vou dividir por 110. Logo eu tenho então resistência igual 220 dividido por 10. Logo eu vou ter 22 ohms. Então ohms também é a unidade de medida da resistência. E se eu tivesse uma tensão de 110 volts, tem outros locais, outras regiões que trabalham com 110 volts, né? Pensando que seria 110 aqui. Vamos colocar aqui 110 volts. Então agora eu tenho uma tensão de 110, continuo indo com meus 10 amperes. Então eu coloco os 10 aqui, 110 aqui. Então 110 dividido por 10, então eu tenho 11 ohms. Também para melhor facilitar o meu cálculo, eu poderia ter feito assim, ó. Eu corto esse zero com esse zero, então 11 dividido por 1, logo eu tenho 11, daria o mesmo resultado. Agora, se eu tivesse, por exemplo, a minha resistência e minha corrente, e eu precisasse descobrir a minha tensão, né? Então vamos apagar esses valores. Pensando que a minha corrente ainda seria 10 amperes, a minha resistência então, por exemplo, seria 5 ohms. Então quanto seria a minha tensão, né? Então agora no triângulo eu tenho a minha corrente e eu tenho a minha resistência, logo eu tenho que encontrar a minha tensão. Então eu vou multiplicar, né? Ó, tapando aqui, ó, eu tenho resistência e tenho corrente, então eu faço essa multiplicação. Quando for nesse sentido eu multiplico, quando for nesse sentido eu vou dividir. Então vai ser tensão
igual a corrente vezes a resistência, ou resistência vezes corrente, tanto faz. Não importa quem eu vou pôr na frente, né? A ordem do fator não altera o produto, né? Então, resistência vezes corrente ou corrente vezes resistência, tanto faz. Então, seria tensão é igual a resistência. Quanto vale a minha resistência? Vale 5 ohms. Quanto vale a minha corrente? Vale 10 amperes. Então, esse sinalzinho do pontinho seria representando a minha multiplicação, né? Então, tensão é igual a 5 vezes 10, 50 volts, que é a unidade de medida da minha tensão. Então, de novo, se eu tenho tensão e tenho corrente, eu tenho que fazer a divisão de um pelo outro e encontro a resistência. Do mesmo modo que se eu tivesse resistência e a minha tensão, eu dividiria a tensão pela resistência e encontraria a minha corrente. Agora, como nesse cálculo aqui a gente tem resistência e tem corrente, então eu faço a multiplicação nesse sentido, eu encontro a minha tensão. Então, englobando, né, o ensino profissionalizante de eletricidade com a matemática, a gente utilizou o quê? A multiplicação e a divisão, né? Então a gente multiplicou tensão por corrente, aliás, a gente dividiu tensão por corrente, do mesmo modo que foi dividido tensão por resistência, tem corrente. E a gente também fez a multiplicação de resistência por corrente, ou corrente por resistência, logo eu tenho a minha tensão. Então, trazendo isso para o meio da matemática, a corrente elétrica está diretamente relacionada ou interligada com a matemática, né? Nesse caso que eu quis trazer aqui para vocês, seria da multiplicação e a divisão. Então, para mim encontrar a resistência do fio elétrico, né? Ou encontrar a corrente do fio elétrico, ou então ainda encontrar a tensão no fio elétrico, né? Para nós ligar uma lâmpada. Aqui eu trouxe uma lâmpada, né? Um modelo de uma lâmpada. Como é que a gente encontra a corrente elétrica dessa lâmpada, né? Ou como se encontra a tensão elétrica, ou então a resistência elétrica da lâmpada. Então tá aqui o modelo, né? Através dessa fórmula aqui, né? Lembrando, né? Que os livros, eles vão trazer tensão. Deixa eu apagar aqui. Eu coloquei a tensão como um T, né? T de tensão. Para facilitar o cálculo, para ficar mais fácil, né? Porém, nos livros eles vão trazer a tensão, a nomenclatura de tensão como E maiúsculo ou como U. É E ou U, que isso equivale a tensão, né? E tensão também, né? Então, só para ressaltar, né? Os livros eles vão trazer como E ou como U. Porém, eu chamei a tensão justamente de T para facilitar o cálculo, para melhor entender o cálculo, né? Então, tem tensão, tem a corrente e tem a resistência. De novo, se eu quero encontrar a resistência, eu vou fazer a tensão dividido, né? Esse tracinho aqui está simbolizando a divisão, né? De I. Se eu quero encontrar minha corrente, eu vou fazer tensão dividido pela resistência. Agora, se eu quero encontrar a minha tensão, então eu vou fazer resistência, esse sinal assim, é multiplicação, multiplico pela corrente, ou vice-versa, né? Corrente vezes a resistência. A ordem do fator aqui nunca altera o produto. Então, os materiais que eu utilizei nessa aula são então um capacete elétrico, né, para ilustrar, para ficar melhor ilustrado, uma lâmpada, para a gente conseguir compreender, e o fio elétrico, né, o fio elétrico que é, ou no caso, o cálculo que nós estamos fazendo, e o quadro negro e as canetas, né. Então o objetivo dessa aula foi o quê? A gente conseguir compreender
aonde a gente consegue utilizar ou como a gente consegue utilizar a multiplicação e divisão dentro de um curso de eletricidade. Então a gente ficou bem fácil entender com essa fórmula aqui, né? Do triângulo da tensão, né? Triângulo das resistências também, tem alguns que chamam isso, que é bem fácil de aplicar multiplicação e a divisão dentro da eletricidade. Muito obrigado.